Nesse momento, me parece adequado retomar a discussão de mitos e tabus sexuais, para dizer o seguinte: na verdade, não existe uma postura correta que o professor deve ter dentro de sala de aula. O que ele tem que estar atento é a não deixar os seus juízos de valores interferirem ao se passar o conteúdo. Algumas questões que ele considera como correta, outra como inadequada, como, por exemplo, o sexo antes do casamento. Se para o professor ele não é permitido, ele pode, de alguma forma, passar isso aos seus alunos de algo que, na verdade, é uma construção pessoal dele, que pode ter vindo da família, que pode ter vindo da convivência com os amigos da rua e das pessoas com as quais ele conviveu. Então ele precisa estar atento para que algo que seja pessoal não seja passado aos alunos como verdade inquestionável. O que o professor então deve tomar cuidado é que para que aspectos da sua convivência social, familiar, não interfiram então quando ele estiver dentro de sala de aula com os alunos. Como eu mencionei no início, os mitos e tabus sexuais são parâmetros que o professor pode ter para avaliar se ele está muito distante do que é mais geral ou do que é pessoal. Mito, do grego, mito, significa fábula, ou seja, construções que vão sendo feitas a partir de fatos que não são comprovados cientificamente nem biologicamente, e isso acaba sendo passado de geração a geração. Por outro lado, fábula vem do polinésio e significa aquilo que é sagrado, aquilo que é intocável, e que, dizendo disso com outras palavras, seria a proibição de determinada cultura que vem de aspectos tanto religiosos quanto sociais, e que a sociedade coloca então que não deve quebrar isso que vem como algo proibido. Então o professor precisa estar atento se naquela cultura que ele está inserido aquilo vai ser então mito ou tabu, aquilo que é uma fábula, alguma coisa que não existe, ou se é na verdade algum padrão cultural que é colocado como proibido. E tanto o mito quanto o tabu, ele na verdade são construções sociais, né? E acredito então que não deve ser passado isso aos alunos como se fosse algo correto e inquestionável. E como eu já havia dito, os próprios juízos de valor daquilo que para o professor faz sentido, para aquilo que ele acredita, muitas vezes isso é passado para os filhos, e aí pode ser um direito dele passar isso aos filhos, mas dentro de sala eu acredito que ele tem que ter um respaldo, um cuidado quanto a isso, até por não considerar os alunos como seus próprios